Lá se vão 6 anos desde que Aubameyang saiu da linha da Espanha. Mas o Riazor, lotado numa segunda-feira de La Liga, logo se lembrou do que ele sabe fazer. Aos 20 minutos, contra o Elche, o gabonês de 37 anos abriu o placar com um golaço. Um zurdaço ajustado no ângulo que nem o goleiro de Turo viu entrar. Pois é, veterano ainda destrói tabu. Porque esse gol não é só uma jogada bonita para highlights. É a foto de um clube que subiu para a elite espanhola com um plano ousado. E apostou todas as fichas em nomes que resolvem jogo imediato. E a gente volta lá no fim para entender o que essa aposta significa para o Deportivo e para o resto da liga. Mas a gente precisa dar um passo atrás. Ou melhor, 6 anos para trás. Para entender por que esse gol é tão simbólico. Porque eu não vim aqui só te contar que um atacante marcou na primeira rodada. Isso qualquer portal de notícias faz em 2 parágrafos. Vim te mostrar o que uma estreia dessas revela sobre uma reconstrução que pouca gente acompanhou de perto. A volta do Deportivo La Coruña à elite espanhola depois de anos na fila do purgatório. O Elche achava que ia comandar o Riazor, controlava a posse, ditava o ritmo, parecia o dono da casa. O gol do Aubameyang conta outra história. Ele desmontou o roteiro do adversário em um único toque. E o detalhe é que isso é só metade do que ninguém te contou. Vamos ao contexto, porque a manchete sozinha engana. Nesta segunda-feira, o Deportivo La Coruña recebeu o Elche no Riazor, em partida válida pela primeira rodada da La Liga eSports, o campeonato espanhol de futebol, para quem não acompanha a nomenclatura nova. Segundo o Mundo Deportivo, o técnico Antônio Hidalgo apostou pesado na estreia. Escalou nada menos que 5 dos 6 reforços que o clube contratou para a temporada. Entre eles, 2 nomes de peso reconhecidos na Europa inteira. Aubameyang, claro, e o lateral esquerdo Angelinho, que já rodou por times como o próprio Elche, onde ainda tem contrato de empréstimo. E o RB Leipzig. O Deportivo subiu para a elite espanhola com ambição. E não esconde de ninguém. O time voltou com a cara de quem não quer pagar para ver, contratou com antecedência, montou um elenco com mistura de juventude e experiência. Mas o outro lado também tem história. O Elche é o time que mantém Angelinho emprestado, o clube que trouxe o zagueiro Rocco para ser a muralha da defesa e treinou durante toda a pré-temporada para segurar o jogo fora de casa, jogar fechado e explorar o contra-ataque. E até a estrela gabonesa aparecer, era exatamente o que o Elche fazia. Controlava a posse de bola, comandava o ritmo do jogo, ditava onde a partida devia andar. O cenário, então, era esse. Um Deportivo recém-promovido, cheio de reforços novos ainda se conhecendo dentro de campo, contra um Elche entrosado, acostumado a resultados fora de casa, e o Riazor inteiro esperando uma resposta do time da casa. Aos 20 minutos, ela veio. E veio da forma mais irônica possível. Do veterano de 37 anos que muita gente escreveu como defunto no futebol europeu. Vamos ao lance, porque é aí que a história ganha corpo. Aos 20 minutos, Amatute, o meia do Deportivo. Lá da linha divisória, avistou o desmarque ao espaço e soltou um envio tenso e medido na corrida, daqueles que o atacante só precisa dar o toque certo. Aubameyang, que já vestiu a camisa do Barcelona na última passagem pela Espanha e brilhou no Borussia Dortmund e no Arsenal por quase uma década inteira, controlou com um toque sutil de direita, deu o tempo que precisava e, de canhota, mandou um zurdaço ajustado no ângulo, batendo o goleiro de Turo no canto onde ele menos esperava. 1-0. E o detalhe que ninguém destaca quando fala dessa história. O veterano sequer precisou de um tempo inteiro para desequilibrar um jogo que, até ali, o Elche mandava do jeito que queria. Ele quebrou a narrativa adversária em 20 minutos de bola. A comemoração? A voltereta característica, claro. O salto mortal para frente que virou sua marca registrada há mais de uma década e que os narradores espanhóis já chamam de golo de Aubameyang antes mesmo de ele cair no chão. E aqui vai o mini ahá que conecta tudo. O mesmo Aubameyang que estrelou no Borussia Dortmund e no Arsenal, que já não é o centro das atenções do futebol europeu, segue sendo capaz de resolver sozinho um jogo de estreia contra um adversário que se preparou inteiro para neutralizá-lo. A ficha do Mundo Deportivo confirmou o placar final de 1-1, com o Deportivo repartindo os pontos na primeira rodada, adiando a festa da vitória para uma próxima chance. Mas a leitura da imprensa espanhola foi unânime sobre a atuação individual, Aubameyang, sem falta, o salvador de uma estreia que poderia ter acabado pior. Frase que o Mundo Deportivo usou para descrever a noite do gabonês e que diz mais sobre o jogo do que qualquer relato corrido. Mas o que pouca gente comentou foi a camada por trás do gol, a lógica de mercado. Porque esse Aubameyang de 37 anos não chegou ao Deportivo por caridade, nem por nostalgia, nem porque a diretoria quis um nome bonito para vender camisa. O clube recém-promovido à elite espanhola apostou em um perfil muito específico de contratação. O veterano de peso que resolve jogo sem precisar de tempo de adaptação. Aquele que chega, veste a camisa e entrega no primeiro fim de semana. E a estreia provou que a aposta funcionou no primeiro take. Não foi sorte, não foi pancada,
Foi leitura de mercado. 5 dos 6 reforços começaram jogando, o que mostra que Hidalgo não veio para brincar com o meio de tabela. Ele veio para montar a espinha dorsal do time já na abertura. Agora, o outro lado da moeda, e é aqui que a história fica mais interessante. O Deportivo não para em Aubameyang. Segundo o Mundo Deportivo, o clube segue em busca de mais uma estrela de nome antes do fechamento da janela de transferências, no dia 1º de setembro. Depois de Aubameyang e Angelinho, o alvo é um terceiro reforço de peso. Provavelmente alguém na mesma faixa etária e no mesmo perfil decisivo, com experiência de elite e nome reconhecido no mercado europeu. Espera, deixa eu ser honesto com você. Isso não é futebol. Isso é a estratégia de um time que voltou para a La Liga decidido a não ser figurante, decidido a não passar o calendário inteiro olhando para a zona de rebaixamento. Cada contratação tem dedo de alguém que entende que, para sobreviver na Liga Espanhola e manter o clube na elite, precisa de gol no primeiro tempo. Não de promessa para daqui a 2 anos. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses desmontado, com o mercado e a estratégia por trás da manchete. O que isso tudo significa? Deixa eu reorganizar a peça para você, porque a manchete não conta o essencial. O Deportivo não subiu para a elite espanhola para sobreviver com sofrimento, para empatar em casa e comemorar. Subiu com um plano. Contratar nomes que resolvem jogo imediatamente, mesmo que sejam veteranos de 37 anos com salário alto e contrato curto. E a primeira rodada já mostrou o retorno do investimento. O empate em 1-1 com o Elche não é derrota, e não deve ser lido como tal. É a foto do projeto, um time que controlou mal a posse, que sofreu o jogo do adversário, mas que mesmo assim tirou um ponto de uma partida em que o Elche mandou no meio-campo do começo ao fim. Isso é o que separa o clube que cai e o clube que se sustenta na elite. Eficiência nos detalhes, decisão nos momentos certos, gol no primeiro quarto de jogo quando o adversário está dormindo. E para quem ainda duvida que um veterano de 37 anos pode ser a peça central de uma campanha de permanência. Ou, quem sabe, de algo maior do que isso, essa estreia contra o Elche é o estudo de caso perfeito. Não é exagero dizer que o Riazor, na segunda-feira, assistiu a uma declaração de intenções. A torcida viu a foto da próxima temporada do time, um projeto que aposta em experiência para segurar a elite e que, pelo menos na rodada de abertura, viu esse projeto dar certo. E ela veio de um salto mortal. Mudou como você vê o começo de temporada desse clube. E como você vê o papel de um veterano num time que acabou de subir. Recapitulando rápido, Aubameyang, aos 20 minutos, de canhota, furou o placar no Riazor e salvou a estreia de um Deportivo que não saiu do zero no empate com o Elche na primeira rodada. Agora quero ouvir você. Gol de veterano experiente ou golaço de verdade? Manda aqui nos comentários que história tu quer que a gente decifre na próxima. Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas. Sem falta. E me diz uma coisa antes de ir. Até quando esse time do Deportivo vai deixar os veteranos carregarem o piano sozinhos?